Bom dia a todas e a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcance, continue a ser tudo em nós. Vou ler para a gente começar hoje o nosso culto. 1 João capítulo 1, versículo 5 até o versículo 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Paizinho, nós estamos aqui para te entregar por completo o nosso coração, como tentamos fazer no nosso cotidiano, Senhor, nos nossos tempos contigo, quando estamos no trabalho, quando estamos em outras tarefas, tentamos estar conectados em Ti, mas esse momento é um momento separado, em que nós nos unimos para cultuar a Ti, para celebrar a Tua vida em nossas vidas. Que esse momento seja um momento real, vivo, que em nome de Jesus, Pai, tudo que há em nós que Te desagrada, Senhor, tudo que há em nós que nos deixa distantes da Tua vontade, tudo que nós temos feito, que estamos fazendo independente do Teu querer, do Teu coração, que tudo isso caia por terra, Senhor, e que nós consigamos conectar o nosso coração, a nossa vontade, a Tua vontade, Senhor. Fala conosco, que os nossos corações estejam abertos para Te ouvir, que em nome de Jesus, Senhor, os nossos ouvidos, que eles sejam limpos e que todas as barreiras caiam por terra, Senhor. Perdoa tudo, Senhor, que há de impuro nos nossos corações. Vem sobre nós com as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, que nesse dia, Senhor, a gente consiga perceber quão grande Tu és, quão lindo Tu és, que desenvolvamos um relacionamento tão lindo quanto o Senhor é, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Mais uma vez, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Estamos há algumas semanas e vamos entrar esse mês para conversar muito mais sobre oração. E eu acredito que 100% das pessoas, se fossem perguntadas, independente de terem um relacionamento com Deus, de gastarem tempo, de terem um tempo de qualidade com o Senhor todos os dias, de terem um tempo a sós com Deus, independente de credo até, saberia responder o que é oração. E isso pode até parecer que é muito legal. Mas quando a nossa resposta, quando no nosso coração, o que é oração, se encontra completamente distante do que o Senhor nos ensina acerca da oração, a gente acaba virando grandes religiosos, mas que não consegue desenvolver um relacionamento real com Deus. Então, hoje, nós vamos conversar à luz da Bíblia. A base total para a gente conversar sobre oração é a Bíblia. Eu vou responder algumas perguntas nessa conversa da gente hoje, nessa ministração de hoje. Eu vou responder algumas perguntas que andaram me fazendo nesses 2 últimos meses. Então, se você, assim como tanta gente que me perguntou, e assim, foi um número considerável, principalmente partindo do número de gente que a gente caminha. Eu recebi perguntas do tipo: o que é que eu faço, pastora, para minha oração ser forte? E são alguns equívocos que a gente vai aprendendo na caminhada da gente, que realmente nos impede de viver uma vida linda e profunda com o Senhor. Então, se você quiser algumas respostas que talvez quem vai assistir aí a gravação tenha feito, com certeza, algumas pessoas fizeram perguntas que a gente vai responder aqui hoje.
Vamos lá. Antes de eu dizer para você o que é oração, com base na palavra de Deus, eu queria dizer para você o que não é oração. E aí é super importante que você entenda. Abre a tua Bíblia lá em João, capítulo 5, versículo 17. Jesus respondeu, sendo indagado sobre ter feito algo em um dia específico, que era o dia do sábado. E Jesus respondeu em João capítulo 5, 17, algo que é importante que a gente saiba. 5:17. João 5. João capítulo 5, versículo 17. Todo mundo abriu a Bíblia? Está escrito assim, que Jesus disse: o meu Pai trabalha o tempo todo, e eu trabalho também. Você pode fechar sua Bíblia, que a gente vai conversar sobre algo bem sério. Quando a gente entende que oração, que a gente ora para que Deus faça alguma coisa, a gente parte de um pressuposto de que Deus não está fazendo nada. E quando a gente entende a oração como a forma que eu consigo para mover Deus para que Ele faça o que eu quero, eu estou realmente declarando que Deus não está agindo. Então, algo que precisa ficar muito tatuado numa linguagem mais moderna, a Bíblia chamaria de selado. Era Salomão que usava que ele queria o amor do Senhor como selo no coração dele. Pronto. Algo que precisa ficar selado no meu coração e no seu é que Deus trabalha o tempo todo. Que Deus não vai fazer porque a gente vai parar para orar e para pedir a Ele. E aí a gente responde também essa pergunta que me fizeram. Mais de uma pessoa fez. O que eu faço para orar com força? O contexto de uma das pessoas era: eu preciso que Deus faça. Aí a gente pergunta, respondendo: quem afirmou que Deus não está fazendo? Deus está agindo, trabalhando, se movendo o tempo todo. E o nosso coração precisa entender o poder desse Deus, a dimensão desse Deus, quem é esse Deus. E a gente prossegue para entender também o que não é oração. Oração não é pensar positivo. Tá tudo junto, uma da outra afirmação aqui que eu tô declarando para vocês. Assim como eu não oro, eu não posso orar, até porque poder eu posso, mas pedir eu posso pedir tudo o que eu quiser. É o mesmo princípio lá do direito. Se você quiser pedir qualquer coisa na justiça, você consegue pedir, mas não necessariamente seu pedido vai ser aceito, muito menos deferido. Você pode pedir o que você quiser, que você tem boca para pedir. Mas se você pede destoado, indo em contra, ao contrário do que o Senhor estabeleceu, a gente não vai alcançar. E a gente já conversou sobre isso, também aqui. Muitas vezes a gente não alcança, a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Então, por que eu falei de que não é pensar positivo? Abre a tua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É um versículo que a gente entende ele de uma forma bem equivocada. Tem um pastor muito querido que pregou especificamente sobre isso, e que eu posso mandar o link para vocês ouvirem a pregação dele sobre fé. Mas abre a tua Bíblia em Hebreus para você entender que não tem nada a ver com eu vou pensar que eu vou alcançar e de repente chega lá.
Hebreus capítulo 11, versículo 1, versículo super conhecido, define fé e diz assim: fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tem muita gente pregando na televisão, inclusive, quase todos que estão na televisão estão pregando isso da forma mais equivocada que poderia existir. Quando a gente lê esse versículo, a gente pensa aqui, o que eu não espero, eu tenho que ter certeza. E aí, eu começo a visualizar, e talvez a interpretação usada, infelizmente, gente, por muitos pastores, e inclusive a maioria dos que estão abertos aí nos canais que são livres para todo mundo assistir, vão dizer assim: se você imaginar que você vai passar na prova, no seu concurso, o concurso da sua vida, você acreditar, bote fé nisso que você vai conseguir. Porque você lê um versículo e você não contextualiza, você não entende por que esse versículo está aí, você não entende o que é que essa carta aos Hebreus está relatando, que vivência era essa desse povo cristão, o que é que eles estavam esperando, é ter certeza em quê? Que espera era essa? Eles esperavam o quê? Tudo que está escrito aqui num contexto de um plano lindo de redenção do Senhor. Isso tudo está escrito aqui não para a gente aplicar da forma equivocada humana da gente, mas para a gente entender que a nossa fé, o nosso coração está firmado na espera de uma redenção linda, plena em Cristo. O nosso Cristo já veio, a gente já experimentou a salvação, os que creram já experimentaram a salvação, estão experimentando até que um dia ela seja vivida eternamente. Fomos salvos de nós mesmos, fomos alcançados por Cristo e o nosso coração de verdade precisa estar amarrado no coração do Senhor. Mas pensa numa coisa difícil, porque aqui na Terra a gente consegue, principalmente nesse mundo, nesse país tão consumista, que quer viver o exemplo de outras grandes potências, e acaba que realmente o que a gente espera não é a volta do Senhor, não é a volta de Cristo. O que a gente espera de verdade é conseguir um futuro com uma casa própria, é conseguir um futuro com um carro legal, é lutar por coisas que são exclusivamente materiais. E a nossa mente está nisso. A mente dos apóstolos entendia que existia um projeto, mas para eles existia um projeto infinitamente mais perfeito, e que era nesse projeto que o coração deles estava firmado. O grande projeto do Senhor de restaurar todas e todos. Então, gente, quando a gente lê assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam, acorda que existe realmente uma realidade aqui, que não é a realidade de um coração que está firmado nas coisas do mundo. Isso aqui é a espera do que é celestial. Então, de fato, se você crê, você vai estar com o coração na direção certa do que está escrito aqui. Mas, se você mentaliza que o seu marido que te trai, ou que qualquer exemplo que você possa citar, que você precisa muito de fé para orar por essa pessoa, se você achar que a sua mentalização positivamente vai fazer com que algo aconteça,
Isso é só pensamento positivo, isso não é oração. Isso não é entregar a Deus e também ser participante do que você tem pedido a Deus para que aconteça. Outro equívoco, que não é oração, é algo que eu acho que domingo passado a gente citou, assim, conversando, entre os meninos do louvor. Equívoco seríssimo. Se alguém aqui, na nossa igreja, que caminha conosco, tem orado dizendo assim, eu determino que aconteça, como quando o Fabinho estava com a coluna bem ruim, há algumas semanas atrás. Alguém mandou uma mensagem no WhatsApp para mim, eu até achei graça, mas não era para achar. Disse assim, receba agora uma coluna restaurada, eu determino, está escrito assim, está no meu WhatsApp, está escrito assim, eu determino agora uma coluna restaurada, receba essa coluna restaurada. Assim, gente, a gente realmente precisa entender que o Senhor, Ele quer ouvir a nossa súplica, Ele quer ouvir o desejo do nosso coração, Ele realmente cura, Ele realmente faz milagres, mas nesses 3 pontos, o que a gente precisa entender é que Deus é e que Ele independe de você e de mim. Eu não sou nada, você não é nada. Consequentemente, você não determina nada. Você não declara o que você quer com base no que você quer. Se você ainda quiser declarar algo, você declara a grandeza de Deus. Mas você não declara que Deus vai fazer nada, porque realmente você não conduz a vontade do Senhor. E existem coisas que vão glorificar o Senhor, sendo ruins para a gente. Não sendo muitas vezes o que de verdade seria o sonho da plenitude dele, sendo vivida e experimentada por nós. Muita coisa vai ser consequência do que a gente plantou, mas muita coisa precisa ser, não vou dizer muita coisa não, vou retificar aí a expressão que eu usei. Tudo precisa ser entendido como, de verdade, a soberania de Deus acima de tudo que eu quero, que eu penso, tudo precisa ser compreendido com base na grandeza, no poderio de Deus. O Senhor é o Rei da nossa vida. Ele não é o meu súdito. Eu não declaro nada que não esteja de acordo com o que a Bíblia diz que eu posso declarar, e eu não determino absolutamente nada. A determinação é 0, porque quem determina é o Senhor. Se você puder ler o Salmo 46 comigo, eu poderia ler 1 milhão de textos, diversos textos com vocês aqui. Mas, se a gente lesse o Salmo 46, que eu acho que a gente consegue ler, mesmo com o tempo aí avançado. O Salmo 46, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
esse Deus poderoso não vai fazer absolutamente nada se Ele não quiser fazer. Então, para de determinar besterol, para de ser movido com base nessa teologia que estão pregando por aí, que a gente chama de teologia da prosperidade, mas que, independente de nomenclatura, para de querer viver vitória com base nos teus conceitos consumeristas, com teus conceitos capitalistas, com teus conceitos humanos, com teus sentimentos. Se volta para o Senhor, se dedica a entender tudo que o povo, declarado como povo de Deus, viveu, e começa a olhar também, e principalmente, a vida de Jesus e de cada um dos apóstolos. O exemplo de cada um deles é o exemplo que que eu e você, precisamos tomar para ser fundamento da nossa vida. Então, exemplos de grandes vitoriosos, talvez sejam exemplos bem equivocados para a gente abraçar e entender como realidade para a nossa vida. Porque também, se a gente usar Paulo como exemplo, Paulo, normalmente, quando ia levar o evangelho, parava preso na cadeia. E ele não era um homem de Deus. Então a gente precisa parar com essa leseira da gente, de querer viver vitória, 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 vitória. Porque a nossa vitória está em glorificar, em erguer o nome do nosso Cristo. E isso tem que ser verdade no meu coração e no teu. Vamos embora. Quando a gente fala o que não é orar, quando a gente explica isso, a gente pode parar para pensar assim, então, se orar não vai mudar o coração de Deus para fazer o que eu quero, por que eu vou orar? Por que eu vou orar? Aí você abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Depois eu vou voltar e vou ler mais outros versículos com vocês, de Filipenses capítulo 4. 2 versículos. Para que eu não... Por quê? A pergunta é essa. Por que eu vou orar? Se orar não vai mudar o coração do Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações e graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Acho que há algumas semanas eu disse também que hoje, principalmente hoje, nesse contexto de pandemia, não existe nada mais precioso para a nossa mente, para o nosso coração, do que experimentar essa paz, do que viver essa paz de verdade. Para que eu oro? Eu oro para que as ansiedades lançadas, porque nós somos do Senhor, mas nós estamos aqui no mundo e nós vivemos, nós experimentamos todos os sentimentos aqui na terra, bons e ruins, e para que a gente não coloque preocupação no nosso coração, para que a gente não viva ansiando, desejando viver coisas e achar que coisas ruins vão acontecer à nossa
família vão chegar às nossas vidas, a gente se liga ao Senhor para que a paz dele, a paz do Deus que controla todas as coisas, a paz do Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, seja de verdade o que rege a vida da gente e o nosso coração. A gente ora porque a gente precisa se conectar com o Senhor, porque em nos conectando com o nosso Pai, a gente vai viver exatamente da forma necessária, principalmente hoje, mais uma vez. A gente vai desfrutar e a gente vai viver essa paz que é cantada por tanta gente, essa paz que é falada por tanta gente. Tem gente que a gente olha e a gente, quando vai conversar, mesmo num contexto super complexo, super horrível, a pessoa só transmite paz. E muitas vezes a gente acha que é uma virtude da pessoa, mas essa paz é fruto do Espírito Santo agindo. É fruto de uma conexão real com o Senhor. E nós oramos, porque nós precisamos dessa conexão, nós precisamos desfrutar dessa paz. Nós precisamos nos livrar de toda ansiedade. Orando, nós nos conectamos e em nos conectarmos, a gente consegue entender que se Ele está no barco, a tempestade chega, o barco balança para todo canto, mas Ele está no barco. E o fato dele estar no barco faz total diferença para a minha vida e para a sua vida. Então, eu oro porque eu preciso me libertar das minhas ansiedades, porque eu preciso experimentar, desfrutar da paz que excede todo entendimento. Eu vou prosseguir e vou finalizar dizendo para você algo que eu já disse 1 milhão de vezes, muitas vezes, que oração é a maneira que você constrói um relacionamento real com o Senhor. Então, está super difícil desenvolver essa vida de oração. Deixa eu dizer para você, acho que há 2 semanas atrás eu disse assim, na live, quem quiser tentar dar as mãos para mim e desfrutar essa semana de testemunho ou de alguma interação que te estimule a buscar o Senhor através do seu momento de oração. Eu disse assim, fala comigo no WhatsApp. Vou dar um exemplo de alguém que falou e que não vivia esse ritmo de entrega diária, que nunca tinha separado um tempo para Deus. Essa pessoa, e não foi no meu molde, no meu modelo, essa pessoa conversou comigo e disse assim, o que é que eu faço? Você disse que me ajudava, agora eu estou aqui. E todas as pessoas que me procuraram, dava um frio no meu coração. E agora? Eu disse mesmo que eu ia ajudar, né? E agora, Espírito Santo? Agora é com o Senhor. Faça alguma coisa, fale comigo, porque eu disse que eu ia ajudar. Então, esse testemunho específico de alguém que simplesmente ouviu uma ministração e que nunca tinha experimentado de um tempo com Deus para ouvir o Senhor falar. Essa pessoa, acho que no 3º ou 4º dia, ela compartilhou comigo um momento devocional dela, que assim, eu disse, está pronta para pregar. Tá, arrasou. Porque edificou o meu dia de um jeito e de uma forma tão simples. Qual foi a base dela para que ela realmente entendesse o que era oração? Foi a palavra. Foi pegar textos bíblicos e salmos especificamente. Salmos e simplesmente orar enxergando
o motivo daquele louvor específico, daquele salmo específico. E dizer para Deus assim, como é que eu posso aplicar isso na minha vida hoje, Senhor? E de repente o Espírito Santo estava falando no coração dela. Então, assim, que lindo que eu posso viver numa igreja que, embora sejam poucos, mas existem pessoas aqui que oram e que edificam a minha vida através dos testemunhos de oração, que eu não tenho como não ter um coração cheio de gratidão por essas pessoas. A gente tem uma pessoa aqui hoje, que é Dedé. Dedé é alguém com uma simplicidade extraordinária. Com uma simplicidade que não é a simplicidade naquela colocação vulgar que a gente costuma usar. É a simplicidade do coração do Senhor. Uma vez Dedé estava orando, eu já estava pastoreando aqui. Faz pelo menos uns 6, 7 anos. Eu tinha pregado muito sobre o Espírito Santo. E Dedé começou a orar muito, 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 muito. E ele teve uma experiência incrível com o Espírito Santo. Tu lembra, né, Dedé? Coisa mais linda que eu nunca vivi. E o Espírito Santo se moveu através dele, o Espírito Santo tocou o coração dele. E quem conhece Dedé, que nunca ouviu isso, pode procurar ele para dizer assim, como é que eu faço para desenvolver um relacionamento real com o Espírito Santo? Gente, assim como eu sou limitada, todo mundo aqui tem muitas limitações. Só que o nosso Deus não tem limite nenhum. Nenhum. E todas as barreiras que a gente tem, tudo que é trauma que a gente tem, tudo que é humano, que é nosso, Ele destrói. E Ele faz com que a gente viva uma vida plena real com Ele. Mas a gente só vai conseguir experimentar essa vida real se a gente entender o que é oração à luz da palavra de Deus. E é exatamente por isso que no próximo domingo a gente vai vir aqui com um desafio gigantesco, porque a gente vai conversar sobre como é que eu devo orar. Como? Qual o meio? Óbvio que Jesus cita modelo, óbvio que Jesus cita até forma. Se você abrir Mateus, capítulo 6, você vai ver ele dando forma. Se você continuar lendo, você vai ouvir ele dando um modelo de estrutura. Mas o como que a gente quer tentar responder é de uma forma ainda mais simples, não que a gente consiga falar de forma mais simples que Jesus jamais conseguiremos, mas de uma forma ainda mais didática no sentido de tem como fazer. Não necessariamente você vai seguir o que a gente vai trazer aqui ao pé da letra, mas você vai fazer como essa pessoa, que eu citei o exemplo aqui, antes de falar de Dedé. Essa pessoa não esperou que eu dissesse exatamente tudo que ela precisava fazer. Ela simplesmente pegou a Bíblia e disse assim, Senhor, eu sei que eu consigo, e não é porque a pastora está dizendo que eu consigo. É porque a tua palavra está dizendo que isso é necessário para mim. Eu preciso desfrutar de uma vida de intimidade com o Senhor. E a única forma de eu desenvolver um relacionamento contigo vai ser orando. Então, se eu não tenho prazer em orar, faz com que eu tenha. Me ajuda. Faz com que esse sentimento brote na minha mente, no meu coração e me direciona. E aí vocês sabem que quando a gente não tem palavras, se a gente até só chorar, o Espírito Santo leva da forma que está no nosso coração. Não precisa de método, não precisa... O como que eu falei é um desafio, porque não é para você imitar exatamente o que a gente vai falar. Mas a gente tem diversos exemplos na Bíblia. E quando a gente trouxer o como na próxima semana, a gente vai trazer outras pessoas da Bíblia que tinham vida de oração e que vão servir como modelo para mim e para você, para a gente imitar,
se a gente quiser imitar, porque o Espírito Santo também pode, de repente, colocar no nosso coração que o modelo é outro. A sua vida de oração com Deus vai ser desenvolvida de outra forma. Mas o fato é, por que a gente está insistindo nesse tema? Você e eu só seremos cristãos que refletem Cristo de verdade, se a gente se relacionar com Ele. Não existe vida cristã fora de uma vida que de verdade se debruça na palavra do Senhor e uma vida real de conversa diária para ouvir a voz do Senhor. Então, hoje a gente vai parar por aqui. Você já ouviu diversas vezes a gente dizendo que o tempo de orar é em todo o tempo. Orem sem cessar. Acho que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, salvo engano, se eu estiver errada, depois as meninas jogam lá o textinho certo embaixo da live. Mas orem sem cessar, porque o Senhor está interessado em ouvir cada um de nós como amigas e amigos dele. Queria chamar o pessoal do louvor para cá. E como os serafins se cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto.
nuvens que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Talvez no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Paizinho, nós queremos o nosso coração caminhando na direção do teu coração. O teu plano de redenção, Senhor, precisa ser de verdade o plano do nosso coração. Nós precisamos conhecer o teu coração para que no teu movimento que as nossas vidas sejam também movidas, Senhor. Queremos andar na tua direção, totalmente na tua direção. Queremos ser conduzidos pela tua voz, conduzidas pela tua voz. Nós precisamos, Senhor. Essa é uma súplica que não é apenas algo que nasce no nosso coração como um propósito de vida que vai se unir a outros, mas esse precisa ser o propósito máximo do nosso coração, Senhor, porque nós necessitamos, para experimentar a tua paz, que os nossos corações se movam na tua direção. Tu és o Deus soberano, poderoso, tu és o único Deus acima de todas as coisas, Senhor. Teu poder é inesgotável, inexplicável. E nós entendemos isso, Senhor. E nos colocamos diante das tuas mãos, diante do teu querer, para de verdade sermos movidos por ti. Que o teu Espírito transborde em nós essa paz que nós necessitamos, a tua paz, Senhor. Mas que o teu Espírito também transborde em nós todos os demais frutos. Que o nosso coração consiga viver em alegria, como o Senhor nos ensina em Filipenses capítulo 4, Senhor.
Que a nossa alegria seja constante, Deus, e que a gente consiga, de verdade, nos regozijar em Ti, mesmo em meio ao caos, Senhor. Que o Senhor seja a nossa alegria, que o Senhor seja tudo em nós, e que a gente consiga Te ver, e ao Te enxergar, Senhor, que a gente mude todos os nossos conceitos e nossos preconceitos, que a gente ame da forma que o Senhor ama, sem limites, sem barreiras, que a gente viva a intensidade do sobrenatural do Espírito Santo aqui na terra, da forma mais simples e natural possível, como o Senhor viveu, Jesus, aqui na terra. Faz com que a nossa vida seja uma vida de oração e uma vida de conhecimento da Tua palavra, porque é exatamente por falta dela que a terra, que os homens e as mulheres perecem. Nós Te amamos, Senhor, por tudo que Tu és, Te glorificamos, Senhor, por esse momento, que a gente consiga aprender muito mais de Ti, e que mais do que teoria sobre oração, Senhor, que a gente consiga experimentar uma vida real, uma vida de transformação diária, ao nos encontrarmos contigo sempre, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. É isso que a gente Te pede como igreja. Amém. Oi? Está encerrando já? Encerra. Pode. Pode sentar,